Ele está erigindo, em um lugar eles estão derrubando o perimetral, mas as linhas de BRT vai cortar a cidade para sempre. E uma vez que uma linha de transporte está feita, é muito difícil desfazer. Mas lhe pergunto, Barcelona, por exemplo, não foi uma cidade que se beneficiou dos Jogos Olímpicos de 92? Beneficiou, mas mudou muito a cultura de Barcelona. Tá. E também a Olimpíada foi parte de uma trajetória imensa de transformação. E a Olimpíada veio 10 anos depois de começo de um projeto de transformação. Tá. A Olimpíada se entregou em um projeto. Coroou um projeto. É o inverso do que está acontecendo aqui. Okay, o planejamento urbano está sendo feito dirigido pelo mega evento e não o inverso. Isso faz toda a diferença. Agora eu quero fazer uma outra provocação ao Marcos. Essa é uma discussão que eu tenho historicamente até com o Zé Trajano aqui na ESPN Brasil. Que é uma dúvida que eu tenho mesmo, Marcos. Quando a gente fala em elitização, com muita frequência me acusam até de ser elitista, porque eu defendo o Corinthians e o Flamengo. Eu digo, mas como que eu sou elitista? Eu estou defendendo a massa. Não me venha você com a Ameriquinha. A Ameriquinha, infelizmente, desapareceu. Eu estou a favor de quem tem massa. De alguma maneira, isso é mesmo elitista, Marcos? Olha, ô Juca, eu acho o seguinte. Primeiro, a gente tem que ver a especificidade do campo futebolístico brasileiro, que é realmente muito específico. Uhum. A gente tem aqui 13 clubes que congregam mais de 90% da massa congregam mais de 90%. Isso não é comum no futebol mundial, se você comparar com a Inglaterra, se você comparar com a Alemanha, etc. Isso coloca para o sistema futebolístico brasileiro um problema, não é? Que é o problema da sobrevivência dos clubes, que os outros centenas de clubes que ficam com aquele restante, que é com aqueles 10%. Né? Então, o sistema brasileiro, e aí, por exemplo, o sistema inglês, a Inglaterra não é um país socialista, não é um país comunista. A Inglaterra, na verdade, é o berço da Revolução Industrial, é um país plenamente capitalista do mundo ocidental, que sempre defendeu os valores do mundo ocidental e do capitalismo. Mas o futebol inglês, para funcionar como um todo, antes da Premier League, eles entendiam que deveria haver mecanismo de redistribuição. Perfeito. Então, olha só, um jogador que joga no Flamengo, ou joga no Corinthians, ou joga no Internacional, etc., ele só existe porque existe um sistema futebolístico do qual fazem parte clubes amadores, a várzea, do qual fazem parte as escolas, do qual fazem parte os clubes da terceira divisão do campeonato alagoano, né? E que, na verdade, isso aí é que gera uma cultura futebolística. Aquele jogador, ele é resultado de um processo coletivo, mesmo que ele treine nas divisões de base do Flamengo. Mas o técnico das divisões de base treinou aonde? O técnico desse técnico treinou aonde? Então, na Inglaterra, você tinha, antes da Premier League, um sistema de redistribuição. A televisão, obviamente, a televisão é uma empresa, né? São empresas, ela quer filmar os jogos mais importantes dos clubes que têm mais gente, etc. Então, 50% dos recursos iam para a primeira divisão. A televisão só filmava a primeira divisão, fora os jogos da Copa da Inglaterra, que tem todas as divisões. 25% iam para a segunda divisão, 12,5% para a terceira e 12,5% para a quarta. Quer dizer, o sistema continuava saudável. Perfeito. Então, o Flamengo... Vamos pegar o seguinte, vou pegar um outro exemplo de um país que também não é socialista. Eu vou te pedir para fazer isso no próximo bloco, tá? Perfeito. Eu interrompi o Marcos quando ele ia falar de um outro país que também não é comunista, que também não é socialista. Aliás, hoje em dia a gente tem dificuldade para encontrar um país... A China é um país comunista? Não é, não. Boa pergunta. Mas esse país que eu vou mencionar, ele claramente não é comunista. Estados Unidos da América. Sem dúvida. Nos Estados Unidos da América, o empreendimento comercial esportivo mais bem sucedido
é a National Football Association, NFL. Tá? O esporte nos Estados Unidos movimenta hoje o dobro do que movimenta a indústria automobilística. 7 vezes mais do que movimenta Hollywood. Tá? Então é uma grande indústria dos Estados Unidos. Nessa grande indústria, a joia da coroa é a NFL. Tá? A NFL é um sistema, por incrível que pareça, redistributivo. Sem dúvida. Quando se fundou a NFL, então é um bom exemplo de um sistema que funciona plenamente nos moldes capitalistas. Ela já foi fundada, a regra da NFL já previa o intervalo para a televisão, ela já foi criada para a televisão, conjugada com a televisão, tá? Mas o sujeito que fundou a NFL, ele reuniu os donos dos times e diz o seguinte: olha, o que é que vocês pensam uns dos outros? Eu conto isso no meu artigo, né, Jerry Maguire, do livro Futebol por Todo Mundo. O que é que vocês acham uns dos outros? Ah, ele é meu rival, ele é meu concorrente, ele é meu não sei o quê. Eu falo assim, olha, vocês estão totalmente enganados. Nós estamos, né, nós somos uma única companhia. Na verdade, somos filiais da mesma companhia. Se você for fraco, eu sou fraco. Se você for fraco, eu sou fraco. Se eu for forte, você for forte, você for forte. Nós somos muito mais fortes. Então, o que enfraquece o esporte? E que está acontecendo no futebol por conta dessa entrada de dinheiro que vai concentrada exatamente para os clubes que são mais populares, têm mais apelo, têm mais audiência. Eu poderia dizer, o Flamengo vai ser beneficiado, mas eu não penso como torcedor do Flamengo. Estou pensando aqui como alguém que quer ver esse sistema do futebol florescer. Então, eu disse assim, olha, tudo aquilo que é arrecadado pela NFL, se você vende uma camisa do New York Jets, parte do dinheiro, né, vai para o Green Bay Packers. Perfeito. Que é um time que já foi campeão várias vezes e que está baseado numa cidadezinha pequenininha. Não é isso, Chris? Enquanto o New York Jets está baseado em Nova York. Mas, então, esse sistema redistributivo faz com que tudo funcione muito melhor. Mas aí não tem uma contradição no teu raciocínio? Porque isto não é a demonstração mais cabal do tratamento do torcedor como consumidor? Olha, você perguntou uma coisa e perguntou a outra. Eu sei, não, mas veja bem, aqui eu não vejo essa contradição de maneira tão acentuada quanto você. Eu não acho que necessariamente tratar o torcedor feito consumidor significará queda de paixão. Eu acho que o bom gestor esportivo é aquele cara capaz de friamente exacerbar a paixão. E isso que eu não vejo no Brasil. Ao contrário, se alimenta não a rivalidade, mas a inimizade. E o vascaíno quer ver o Flamengo morto, sem entender que na hora que o Flamengo morrer, o Vasco começa a morrer também. Porque é da rivalidade entre eles que um alimenta o outro e ambos são grandes. Não da inimizade. Não é meu inimigo, é meu adversário. Entende? É assim que eu vejo. E aí que eu temo, às vezes, que a gente, por um eventual excesso de idealismo ou de um viés ideológico complicado, não se faça compreender. Eu sou plenamente a favor, né, do torcedor ter os seus direitos enquanto consumidor, que não esgota a qualidade do torcedor, ele é além de consumidor. Agora, efetivamente, do ponto de vista econômico, ele consome. Só que ele não é tratado nem como consumidor. Não, estou de acordo. Ele é maltratado. Acabamos de ver a sistema de transporte. Não, a venda de ingressos para o Engenhão para o jogo de amanhã. Sem dúvida nenhuma. Estou de acordo com você. Banheiro, mais uma vez, transporte. Com gente morrendo na fila. Gente morrendo, etc, etc. Então, eu estou de pleno acordo que, obviamente, é um sistema comercial, ele tem que dar lucro, e eu estou alertando esse sistema comercial, entretanto, que é um sistema comercial que tem as suas especificidades. Que não adianta você ir muito bem, o seu clube conseguir o patrocínio muito bem, enquanto aquele sistema, que é o que a gente tem no Brasil. Então a gente vê um país com a riqueza que a gente tem de valores. Aliás, eu gostaria de levantar esse ponto. Essa riqueza de valores que a gente tem também é às custas da exploração da mão de obra infantil. Sem dúvida, se você entrar num restaurante, não vai ter um garçom de 7 anos de idade. Se você entrar no restaurante, não vai ter um cozinheiro de 9 anos de idade. Se você entrar aqui na ESPN, não vai ter um cameraman de 11 anos de idade. Mas esses garotos são explorados.
né, como se fossem profissionais, são abandonados e descartados como se fossem lixo aos milhares, quando eles não servem mais como produto, porque machucaram a perna, porque não cresceram, porque brigaram com o técnico, porque são indisciplinados, porque não se desenvolveram o futebol, etc. Então, esse sistema é um sistema que está caminhando, inclusive, não sou eu que estou dizendo isso, o presidente da UEFA, Michel Platini, ele já chegou a essa mesma conclusão. Quer dizer, a concentração de poder nos grandes clubes faz com que o futebol perca uma das suas qualidades maiores, enquanto o jogo que o Huizinga já falava lá no início do século XX, que é a imprevisibilidade. Certo. Quando você tem um campeonato, como o campeonato inglês, que é disputado basicamente por 3 clubes, que é o Arsenal, que aliás nem disputa muito, é basicamente o Chelsea e o Manchester United. O campeonato perde a graça. Claro. Por isso que realmente o Brasileirão, por uma sorte, porque os clubes são igualmente incompetentes na gestão, então acaba havendo, né, um certo equilíbrio. É por incompetência, mas na hora que surgir um clube competente, ele vai ser campeão do Brasil 20 vezes. O que tiver um olho, eu digo sempre isso. Aliás, nesse período que o São Paulo dominou o futebol brasileiro, eu sempre disse isso, né? Que não é que o São Paulo seja competente, é que o São Paulo, em terra de cego, quem tem um olho é rei, e o São Paulo andou com esse olho aberto, né? Agora, ao que tudo indica, o Inter está com esse olho mais aberto do que o São Paulo, né? E, eventualmente, possa fazer esse papel. Mas eu estou de pleno acordo com você. Eu só queria, para que a gente, no próximo bloco, discutisse, queria ouvir o Cris sobre isso. O meu temor é apenas um. E vamos deixar muito claro, você tem 50, eu tenho 60. Eu sou o mais velho aqui dessa mesa. Você não teve, felizmente para você não precisou ser de grupo clandestino, coisa alguma. Eu precisei, eu fui. Um belo dia vi cair o Muro de Berlim. E aí eu disse para mim mesmo, aí deixa de ser uma questão ideológica, é uma questão de observação de mobilidade urbana. Ninguém da Berlim Ocidental está querendo ir para Berlim Oriental. E todo mundo da Berlim Oriental está querendo vir para Berlim. Claro que é uma caricatura, estou fazendo... E, obviamente, uma pedra do Muro de Berlim caiu na minha cabeça. Para eu falar, eu preciso repensar algumas coisas do que eu imagino seja o futuro da humanidade, o melhor futuro da humanidade. E para mim ficou muito claro que ser de esquerda no século XXI é brigar pela inclusão dos excluídos e não abdicar disso e acreditar que isso seja possível, né? E não como muita gente neoliberal acha, não, esta é uma batalha perdida. Não, essa não é uma batalha perdida. Eu olho assim para o futebol, eu olho assim para o torcedor de futebol, para não me frustrar mais uma vez. E eu queria ouvir vocês no próximo bloco sobre essa questão. Até já. Lembrando que neste domingo, na última rodada do Brasileirão, nos 10 estádios, a Associação Nacional dos Torcedores fará uma manifestação contra o estado de coisas do futebol brasileiro. Nem tivemos tempo para falar, por exemplo, né, das denúncias em torno do presidente da CBF, da imprensa suíça, da imprensa alemã, da imprensa inglesa. Neste domingo, nos 10 estádios, essa manifestação da ANT. Mas quero aproveitar esses minutos finais que a gente tem no último bloco para te ouvir, Cris, sobre essa questão que eu coloquei, de como não se deixar perder, né, por um excesso de idealismo e perder o senso da realidade. Mas não é só perder a realidade, mas aumentar a sensação de realidade no torcedor. Porque o estádio, acostumamos pensar no estádio como um lugar somente de lazer.
mas é um lugar político, feito por poderes políticos, e qualquer coisa que acontece dentro do estádio é um ato político. Também torcer tem que ser um ato político nesse momento, porque indo ao estádio você está dando apoio ao time, à cartola, ao sistema. Então, essa manifestação está levantando a bola de politizar o ato de torcer. E acho que essa é a coisa mais importante, é dizer que não queremos esse processo que está em andamento, estamos contra esse processo e sabemos que esse é um processo político que estamos entrando. E qualquer torcedor tem que abrir os olhos ao que está acontecendo hoje em dia com os estádios. E somente ir para torcer é dar apoio explícito e também implícito aos dirigentes de futebol brasileiro. Deixa eu dar um exemplo concreto. Claro. Se você pegar um estádio, né, você pode ter áreas VIP, você pode ter camarotes, que as pessoas que frequentam esses camarotes vão ter que pagar por isso, né, o preço. Pode ter estacionamento, etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter transporte público. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma área popular, né, com parte do estádio que respeite também, não é só uma questão econômica, a cultura torcedora brasileira, para as pessoas ficarem em pé, para as pessoas poderem se mexer. O Engenhão, não sei se você já teve o desprazer de ir ao Engenhão, tem barras de ferro na frente de todo e qualquer assento. Você não pode se movimentar, o torcedor não pode subir e descer um degrau, porque ele está literalmente preso. O Chris, juntamente com um outro geógrafo, o Gilmar Mascarenhas da UERJ, escreveu um belíssimo artigo falando do estádio como espaço disciplinar, como uma espécie de prisão. Então, você pode ter um estádio moderno, você pode ter um estádio confortável, que inclua, inclusive, transporte, que inclua a venda de bilhetes. Para quem quiser, pode ter uma loja para vender, mas não precisa ser um estádio que seja unicamente o shopping e não precisa ser um estádio que seja shopping somente para os torcedores classe A. Tem que dar espaço para todas as classes, tem que se respeitar todos os torcedores. Essa que é a questão. Cris, eu estou errado porque eu resumi isso para mim mesmo, acho que até escrevi um dia sobre isso. Depois da Copa da Alemanha, depois de ter ido aos novos estádios de Lisboa, a minha sensação é que esses estádios todos são de plástico. É que esses estádios não têm vida. São belíssimos, são todos, mas a plastificação dos estádios de futebol é como se você estivesse numa plateia de teatro. Benfica, mas não mais do que isso, porque não fica bem. É um pouco isso que está acontecendo. São lugares para ser projetados na televisão. E não para ser vividos, experienciados, coisa temporária. Pode mudar, pode tirar o plástico, vai quebrar. Talvez é muito mais fácil trocar uma cadeira de plástico que sei lá. Mas o Engenhão é bonito de ser filmado. Tem um aspecto bonito, mas a função do estádio, onde está, não existe articulação com o ambiente. E também para se assistir o jogo, como o Marco provavelmente vai falar sobre, não pode ver a linha de jogo, porque é o placar. E o Maracanã era um estádio belíssimo, arquitetura belíssima, mas hoje em dia está virando um palco de VIP. E a intenção de arquitetura é para controlar, para maximizar o potencial de consumo. E acho que essa é uma perda tremenda. 2 minutos, Marcos, para terminar. Queria que você fizesse um apelo para que as pessoas se associassem à ANT e para que as pessoas participassem domingo dessa manifestação. Bom, e a gente põe aí embaixo o endereço da associação onde você pode entrar para virar sócio da ANT. Perfeitamente, Juca. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, junto com você e com o Chris, e explicar que a ANT ela é supraclubística, né? Ela é apartidária, nós somos políticos no sentido da política mais ampla, não da política partidária, né? Nós somos abertos também a pessoas que podem ser de qualquer partido, mas que na ANT elas são torcedores e elas são cidadãos. Nós temos 7 bandeiras muito claras, então basta entrar no nosso site. Se você concordar com as 7 bandeiras, você entra. Agora, eu diria o seguinte, tem uma música do Raul Seixas, não se preocupe que eu não vou cantar,
mas que ela diz assim, e dizem que essa música foi inspirada numa conversa que o Raul Seixas teria tido com a Yoko Ono, que diz assim: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, se você é torcedor brasileiro, né, não quer virar um consumidor de poltrona, porque nem ao estádio mais você vai poder ir. Se você quer manter o futebol brasileiro como arte e cultura popular, né, se junte a nós na NT, venha ser mais uma formiguinha do formigueiro, né, se junte a nós nessa luta, que vai ter a sua primeira grande batalha, que na verdade é uma batalha no espírito de festa, não vamos bater em ninguém, não vamos atacar ninguém, a gente apenas vai defender os nossos interesses. Ela começa domingo, 3 horas da tarde, em todos os estádios da última rodada do Brasileirão. Se você quiser sonhar junto com a gente, transformar esse sonho em realidade, apareça lá. Este é o sonho. Transformá-lo em realidade é missão de todos nós. O Juca Entrevista estará sempre aberto. Hoje temos 2.000 associados na ANT. Amanhã, quando tivermos 4.000, eles estarão aqui. Depois da manhã, quando tivermos 8.000, eles voltarão aqui. E outros mais virão até, quem sabe, o dia que a ANT tenha 200.000, 2 milhões, 20 milhões e o futebol brasileiro volte a ser do povo brasileiro. Essa é a ideia. A gente se vê. A Associação Nacional dos Torcedores é uma belíssima ideia. Junte-se a ela. O Brasil precisa.